Isaías capítulo 10, verso 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Só até aqui, só esse versículo. Todo mundo já ouviu essa palavra, né? Unção. Ela é muito comum no nosso meio. Fulano tem unção, fulano não tem unção. Mas hoje nós vamos olhar a unção de uma outra perspectiva. O tema da minha mensagem é a unção que cura. Mas nós não vamos falar sobre a unção que cura quando eu ministro sobre alguém ou quando algum de vocês ministra sobre alguém. Mas nós vamos falar da nossa unção que cura nós mesmos. É isso que esse versículo está dizendo. Que o jugo, o que é o jugo? Quem já foi de fazenda aqui sabe. Sabe aquelas cangas que coloca no boi para ficar 2 bois trabalhando, 2 bois arando? Aquilo é um jugo. Ou seja, é uma prisão, é uma obrigação de você estar fazendo aquilo que você não quer. É uma opressão. Espiritualmente falando, é isso que o versículo está dizendo. Por quê? Porque esse povo aqui, o povo de Israel, mais uma vez, o povo estava debaixo do jugo do reino da Síria. O Senhor estava disciplinando o povo através do reino da Síria. Mas o Senhor também diz, como sempre o Senhor diz, e isso é muito, muito edificante, o Senhor diz, há esperança. Há algo na frente, vocês estão passando por isso, mas existe algo ali na frente que vai mudar a vida de vocês. E o Senhor está dizendo aqui que o que ia mudar a vida daquele povo era a unção que eles carregavam. Todos nós que estamos aqui não porque queremos. Estamos aqui porque fomos escolhidos por Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que Ele primeiro nos amou. Depois dele ter nos amado, nós nos apaixonamos primeiro. Mas o amor vem primeiro por Ele. E a palavra unção, o que ela diz? O que ela significa? Ela vem do latim unctio, que significa o ato de untar ou esfregar óleo. Na origem da palavra, no hebraico, ela diz assim, ela significa massash, que é marchar, ungir, de onde vem massia, que quer dizer Messias, Machia, o ungido. Do grego, a palavra usada é crio, untar, e crisma, unção, que gerou Cristo, que quer dizer o ungido. Então a unção que eu e você recebemos não é nada além do que uma porção de Jesus que é colocado dentro de nós através do Espírito Santo. E para que serve essa unção? Essa unção, ela nos capacita para o serviço divino. Ela nos capacita para pregar, ela nos capacita para orar, ela nos capacita para limpar o templo, ela nos capacita para ser dizimista. Mas a unção, ela é diferente do dom. Por quê? A palavra do Senhor, ela diz para nós buscarmos os dons mais preciosos. A palavra diz para nós buscarmos. Mas a unção não. A unção é uma eleição de Deus. É Deus quem escolhe eu e você para o serviço no ministério ao qual nós fomos chamados. É um dom de Deus, é uma unção de Deus. É um poder sobrenatural que Deus coloca dentro de nós. É uma capacitação, é uma força sobrenatural. Em outras palavras, o que o Senhor estava dizendo para aquele povo? Olha, vocês estão sendo disciplinados, porém, eu já coloquei dentro de vocês algo que vai trazer cura. Todos nós que estamos aqui, que vivemos um ministério ou que aceitamos o chamado de Cristo, que decidimos ter uma vida com Cristo, seguir os princípios de Cristo, vocês concordam comigo que nem todos os dias é fácil ser crente. Não pode isso, não pode aquilo, né? Se eu fizer isso, o Senhor não vai se agradar. Se eu fizer aquilo, o Senhor não vai se agradar. Então, a vida do crente, ela é uma vida muito regrada. A vida do crente, ela é um estilo de vida que a gente escolhe viver porque se apaixonou por Jesus.
Então há dias no nosso ministério e há dias no nosso chamado que a gente quer desistir, que a gente acha que é difícil, que as pessoas nos frustram, que o serviço às vezes é pesado. Mas o Senhor, Ele trouxe eu e você aqui nessa noite para dizer que você tem uma unção dentro de você, porque o próprio Deus te escolheu para esse chamado. O próprio Deus te escolheu para esse serviço. E quando o Senhor, Ele coloca uma unção sobre a nossa vida, o Senhor já reconheceu que nós somos capazes e nós somos fortes o suficiente para suportar todas as adversidades que vão aparecer no nosso caminho. É para isso que serve a unção. Nessa perspectiva que eu estou falando com vocês, que o que está dentro de você talvez seja aquilo que você tem procurado por muito tempo. Porque tem certas ocasiões em que nós passamos por grandes dificuldades, que o que a gente faz? A gente quer a oração de um irmão, porque o irmão é ungido. A gente quer a oração do outro irmão. A gente quer uma profecia. Mas o que o Senhor estava dizendo aqui é que, não que a oração do irmão não seja importante, é claro que é. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é que se não houver um outro caminho, dentro de mim e dentro de você, existe uma solução. Existe uma porção dentro de mim e dentro de você, que é um pedaço de Jesus Cristo. E quando eu paro para adorar, quando eu paro para clamar ao Senhor e quando eu paro para orar, se eu prestar muita atenção, eu posso sentir a minha própria unção. Isso está dentro de mim, é palpável. Então Isaías 61 diz assim, verso 1: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Ou seja, a unção, ela sempre vem de cima para baixo. É o Senhor quem derrama a unção. Saul foi ungido, o Senhor mandou que Samuel fosse lá ungir ele. Davi foi ungido, o Senhor foi lá e mandou ungir ele. Ou seja, eu e você estávamos perdidos no mundo, eu e você estávamos desencontrados do caminho do Senhor, e o Senhor mandou um anjo até nós e disse: vai lá naquela igreja, visão profética, vai lá naquela igreja, porque lá eu vou te ungir, lá eu vou te escolher. Aí a gente chega aqui, tem o clamor, a gente vem, a gente aceita Jesus, a gente batiza, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, e o bálsamo que nós tanto precisávamos começa a habitar no nosso espírito. É isso. Mas por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Nós sempre vimos a unção como algo que opera só para o lado de fora. Mas hoje o que o Senhor quer que nós aprendamos é a unção que opera dentro de nós mesmos. Eu não posso curar se eu não estiver curada. Eu não posso curar. Então, primeiro, o que o Senhor quer? Primeiro, o Senhor quer tratar da gente. Porque somos vasos escolhidos, porque somos geração eleita. Então, o Senhor tem interesse em que nós estejamos bem. E talvez você é um irmão muito usado por Deus, e talvez você nunca usou essa unção que está dentro de você para você mesmo. É isso que o Senhor está dizendo. Se você está oprimido, se você está chateado com o irmão do teu lado, se alguma coisa não está legal no teu ministério, usa o que eu coloquei dentro de você. Porque a unção é o que nos fortalece no dia mau, irmão. Quando o dia mau chega, às vezes a gente não consegue nem orar. Mas se eu tenho uma porção de Jesus Cristo dentro de mim, é isso que me dá um novo fôlego de vida. É isso que me restaura. E talvez nós não tenhamos visto a unção por esse lado. Mas o que a gente precisa entender? Quando eu oro, quando eu ministro sobre uma pessoa, quando eu ministro para a igreja, a palavra ela vem primeiro para mim. Compreendem? Eu estou ministrando aqui para vocês, mas o Espírito vem ministrando essa palavra há dias para mim. Então a unção que eu carrego já ministrou sobre mim aquilo que vocês estão aprendendo hoje.
O vaso, ele é sempre o primeiro a ser tratado. Às vezes isso dói. A unção, às vezes, ela é bem dolorida. Porque para o Senhor colocar a unção na gente, Ele tem que dar uma espremida forte. É como uma azeitona. A azeitona, quando você tira ela lá do pé de azeitona, ela não vale quase nada. Mas depois de espremida, e ela vira um azeite delicioso, aromático e caríssimo. Azeite de oliva hoje é caro, gente. Quem já foi no mercado está vendo quanto que está o preço do azeite. Mas para ele chegar no ponto de azeite, a azeitona precisou ser o quê? Espremida. Espremida. O que o Senhor Jesus nos disse é: nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor não prometeu dias fáceis para nós. Mas Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu deixarei com vocês o Consolador. E essa precisa ser a força do crente. Essa precisa ser o motivo do crente acordar todos os dias e dizer: não, eu vou vencer. Não, isso aqui que eu estou passando não é nada. Por quê? Porque lá no céu, uma coroa de glórias aguarda por mim. Então é isso que a unção traz. É isso que a unção faz com o nosso coração, com a nossa vida. É engraçado, eu vou dar um exemplo de alguns chamados. Eu vou dar um exemplo do meu chamado e o chamado da minha mãe, que é muito parecido com o meu. A gente chega num lugar, vou numa consulta médica. Você senta do lado de uma pessoa, a pessoa conta a vida dela inteira para você. Nunca te viu. Nunca te viu. Mas por quê? Porque está dentro de nós uma porção de Jesus que pode aconselhar ela. Porque está dentro de nós uma porção de Jesus que pode orar, que pode apresentar Jesus para essa pessoa que talvez nunca tenha ouvido falar de Jesus. Eu já evangelizei em lugares que as pessoas perguntavam assim: quando vocês forem embora, Jesus vai com vocês ou Jesus fica? Tem gente que nunca ouviu falar o nome de Jesus. E o Senhor espera que saia da nossa boca: olha, tem um Jesus, que Ele é poderoso, Ele morreu na cruz e Ele faz coisas extraordinárias pela nossa vida. E isso precisa sair de nós. Isso precisa sair da unção que nós carregamos. A unção, ela é diferente para cada um de nós, mas o Espírito é o mesmo. Então tudo é do Espírito Santo. Então é por isso que a gente não precisa ficar com ciúme do chamado do irmão. Porque o que tem dentro de nós é precioso, também é uma porção de Jesus. Também é um pedacinho de Jesus, talvez você ainda não descobriu. O quão poderoso é aquilo que você carrega dentro de você. Se você tem um chamado, você está operando no seu chamado, e você está cansado, você está sobrecarregado das mazelas da vida, eu quero te dizer que Jesus hoje quer tirar todo esse cansaço das suas costas. Eu quero dizer que Jesus hoje quer tirar todo o jugo que está sobre você. É normal, gente. É muito normal. Tem dias que a gente está super animado, tem dia que a gente está médio, tem dia que a gente... Mas a gente não pode parar. Tem dia que a gente vem para o culto, a gente não quer vir para o culto. A gente quer ficar deitado, assistindo Netflix, não sei. É verdade, nós somos seres humanos. Antes de ser crente, nós não podemos esquecer que nós somos carne, gente. Todo mundo é carne. E todo mundo tem esses anseios. E todo mundo tem essas mazelas. Mas a gente vem... Porque o Salmo 121 diz assim: levantarei os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quantos de vocês, quantas vezes a gente já entrou aqui, assim, ó, não tem mais solução. Eu não sei mais o que fazer. E a gente sai daqui parecendo uma fênix. Parecendo uma galinha assim com as asas abertas, correndo atrás de todo mundo, correndo atrás do capeta, falando: você não me pega hoje não. Não me pega não, porque eu estava com a minha bateria baixa, mas eu fui lá na igreja
E o Espírito ministrou uma porção maior de unção dentro de mim. E essa unção vai me fazer andar mais uma semana. Quando Elias estava na caverna, o Senhor disse para ele: ó, come, dorme, descansa, mas você tem 40 dias para você andar daqui para frente. Tá cansado hoje? Descansa. Mas não para. Não desiste. Não é porque você não está correndo que você não está fazendo. Quem faz devagar também está fazendo. Então não coloca sobre você um jugo. Às vezes quem coloca jugo em cima de nós somos nós mesmos. A gente quer fazer tudo perfeito, a gente quer fazer tudo muito certinho, mas o que Deus está pedindo para nós hoje aqui é disponibilidade, não é perfeição. Nós nunca vamos conseguir alcançar um nível de perfeição, porque isso é impossível para os homens. Isso é só para Jesus. Mas se nós não pararmos, se nós fizermos um pouquinho hoje, se nós formos constantes na obra do Senhor, a unção vai se multiplicar. A unção vai se multiplicar. A unção é tão poderosa que eu já cheguei em lugares assim. Vou dar um exemplo muito, muito simples. Eu cheguei em um lugar para fazer minha unha e estava tocando música do mundo. Isso já aconteceu comigo no dentista também. Eu não tenho problema com música do mundo, eu não ouço, mas não tem problema. Aí uma menina falou para outra assim: coloca um gospel. A unção muda o ambiente. Onde você chegar, as pessoas precisam saber que um pedacinho de Jesus está chegando ali. Onde você chegar, as pessoas precisam olhar para nós e as pessoas precisam ver: ela carrega Jesus, ele carrega Jesus. É isso que a unção faz. É por isso que às vezes é muito fácil você ouvir alguém e às vezes não é tão fácil ouvir outra pessoa. Porque a unção, ela vem de dentro. A unção não é algo exterior. Eu não posso fazer um teatro para fazer de conta que eu tenho unção. Porque as pessoas precisam sentir. Unção não é uma peça de teatro. A unção é algo palpável. Os maiores homens da Bíblia, eles se cansaram. Moisés se cansou, Elias se cansou, Jeremias chorou. Mas todos eles foram renovados pelas forças do Senhor. Eu oro hoje para você, se você está desanimado, se você acha que você não vai conseguir. Primeira coisa, lembra de quantas vezes você achou que você não ia conseguir e Jesus pegou na sua mão, caminhou junto com você. Tem dia que Jesus precisa pegar a gente no colo, né? Não é só segurar na mão, não. Jesus precisa pegar no colo e levar. Lembra de quantas vezes Jesus fez isso com você? Você acha que dessa vez Ele não vai fazer? Claro que Ele vai fazer. Claro que o Senhor tem visto todas as coisas. Tem feridas dentro de nós que elas são invisíveis. Mas o Senhor conhece cada uma delas. E o que o Senhor quer é reavivar a tua unção hoje, para que a tua unção cure as tuas feridas. Quando o véu se rasgou, lá quando Jesus morreu, sabe o que significa aquele véu rasgado? Era o Senhor se abrindo para nós. O véu não era um pedaço de pano, o véu era o próprio Jesus. Nós não tínhamos acesso a Jesus. No Antigo Testamento, as pessoas não tinham acesso ao Espírito Santo. O Espírito descia de vez em vez. O Espírito não descia igual nós, que a gente para aqui e, Senhor, fala comigo. Não, não era assim. Mas quando o véu se rasgou, foi como se Jesus estivesse abrindo uma porta. Olha, está tudo aberto. Está tudo livre. Vocês podem me acessar a hora que vocês quiserem. A hora que vocês quiserem, Jesus está disponível. Se você estiver no pecado, Jesus está disponível. Se você estiver fora do pecado, Jesus está disponível. Se você estiver com dinheiro, Jesus está disponível. Se você estiver feliz e infeliz, Jesus está disponível. E essa precisa ser a minha força e precisa ser a sua força. Quer ser um canal de bênção? Quer ser um vaso usado pelo Senhor?
Busque a tua unção. Busque o que Deus deu para você. Não fica olhando o que Deus deu para outro. O que Deus deu para outro vai curar ele, não vai curar você. Busca o que Deus te deu. Se Deus olhou, Deus é perfeito nas suas escolhas. Deus é perfeito nos seus direcionamentos. Deus não erra. Se Deus te deu uma unção específica, Ele não errou. Ele não errou. E quando você estiver operando naquilo que o Senhor de verdade entregou na sua mão, quando você descobrir que de verdade é aquilo que o Senhor te entregou, é aquilo que você te deu, esse lugar é o melhor lugar do mundo. Pode ser limpando o banheiro. Pode ser varrendo o pátio da igreja. Não, mas isso aqui é o que Deus me deu. Isso aqui arde dentro do seu coração. Gente, o dia que eu vou pregar é um evento para mim. Eu compro roupa, eu arrumo o cabelo. Gente, é um evento. Eu te falei isso para minha amiga. Eu falei, é um evento. Porque é o lugar que eu descobri que Deus me deu. A irmã tá ali, ó, que me vendeu a roupa. Você entendeu? Por quê, gente? Porque não existe outro lugar no mundo em que eu esteja mais feliz do que aqui. Não importa qual é o lugar. E quando você chegar nesse lugar e você sentir essa felicidade, você sentir esta alegria, este é o lugar que Deus te deu. Esse é o lugar que Deus te deu. A gente quer complicar as coisas, mas as coisas não são complicadas. As coisas são muito simples. É isso, a palavra do Senhor diz. É sim, sim ou não, não. O que passa disso vem do maligno. Né? E o maligno com nós aqui é na bicuda. Né? O corredor dos milagres está chegando. É um capeta para cada um. E é isso, gente. E a gente precisa ser feliz. A gente precisa ser feliz. O apóstolo Paulo, ele falava assim, ó, eu sei estar feliz tanto na riqueza quanto na pobreza. Por quê? Porque em qualquer circunstância Jesus está com você. A graça do Senhor, ela precisa bastar para você. Se a graça do Senhor não bastar para você, se Jesus não é o suficiente para você, tem alguma coisa que você precisa corrigir dentro do seu coração, dentro do teu espírito. Porque Jesus é a plenitude da nossa vida. É a plenitude. A gente acorda, as pessoas falam que crente que fazem uma lavagem cerebral, mas é um amor tão grande que você acorda pensando em Jesus, você dorme pensando em Jesus, você acorda de madrugada pensando em Jesus, e tudo isso, gente, é unção. É o pedacinho dele que está dentro de nós. E volto a dizer, nós precisamos ser muito conscientes disso, do valor que a gente carrega. Imagina, você carrega um pedaço de Jesus. Que valoroso você não é. Esse Jesus morreu na cruz por você. Que valoroso você não é. A gente precisa ter isso muito em mente. E quando a frustração bater, mais uma vez, quando o desânimo bater, quando a preguiça bater, porque a gente tem preguiça, é normal, né? A gente vai lembrar de um versículo. Outro dia eu fiz até uma pergunta a respeito disso. Que parece que a gente crente trabalha tanto, e as coisas não vão rendendo. Aí você olha o pessoal que está no mundo, que não está andando igual a gente está andando, e parece que as coisas estão rendendo para eles. Isso já passou pela minha mente infinitas vezes. Eu já fiz infinitos questionamentos acerca disso. Mas o sol nasceu para todos. Mas tem um versículo em Malaquias 3,18 que ele conforta o nosso coração em relação a isso. Se puder colocar, Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Há um memorial no céu, com todas as nossas obras, com todas as nossas lágrimas, com tudo aquilo que nós, com todo o preço que nós pagamos por causa de Jesus, com todas as renúncias que nós fizemos em razão do Evangelho, há um memorial no céu. E o Senhor diz que nós veremos a diferença do que serviu e do que não serviu. Esse versículo ele me faz lembrar, todas as vezes, que eu penso assim, eu podia não fazer. Mas eu lembro,
há um memorial no céu. E há uma diferença entre o que serve e o que não serve. Não quer dizer que nós não vamos receber as nossas bênçãos aqui na terra, nós vamos sim. Mas há uma garantia de que haverá uma diferença. Não se preocupe com o seu amanhã. Deus já está lá. Lembrem-se sempre, vocês carregam uma porção de Jesus. Lembrem-se sempre, aonde vocês chegarem, Jesus precisa chegar junto com vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde.